Vocês aqui nessa noite. Nós, neste mês de junho, damos continuidade a uma atividade que a brasileira desenvolve, eu acho que há em torno de 15 anos, realiza essa parceria com a Livraria Cultura e vem dialogando com a comunidade, com convidados das mais diferentes áreas, procurando essa interlocução. E hoje nós, aliás, ao longo deste ano, viemos trabalhando o que nós denominamos psicanálise e vida cotidiana, né? E nesse encontro de hoje, a ideia é que possamos conversar sobre qualidade de vida, a arte de viver, entre a sobrevivência e a felicidade. O que significa a felicidade? Né? Então, nós pensamos, né, nos participantes deste encontro, neste mês de junho, que é a Cláudia Aragon, jornalista, que depois ela também vai poder conversar mais conosco sobre o seu projeto. E nós chegamos até ela porque gostamos muito desse projeto que ela desenvolve, como ela mesma me disse agora há pouco, de poder encontrar coisas que são coisas, como tu disseste, assim, um projeto de dar notícias boas. E, então também contamos com o Dr. Fernando Luquezzi, médico cardiologista, muito querido aqui da nossa sociedade e diretor. 10 anos de análise. É por isso que queria. E é diretor do Hospital São Francisco da Santa Casa. Né? E contamos também com a Helena Cirro, psicóloga, psicanalista e presidente da nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Então, nossa dinâmica é um tempo de em torno de 15 minutos para que cada um coloque suas ideias e depois a gente começa a conversar. Vamos até às 9h30, né, a interagir aqui. A ideia é que todos também se sintam instigados a conversar também. Então, a Cláudia, combinamos que vai dar início no nosso encontro de hoje. Eu quero dizer para vocês, para começo de conversa, que eu estranhei um pouco o convite e fiquei pensando, né, nós estamos no meio de um monte de gente da área de saúde, de pessoas que trabalham tanto a mente humana, etc e tal, e eu fiquei pensando, meu Deus, mas quem sou eu para falar de felicidade? Que é um assunto tão amplo. Pensando um pouquinho mais, e eu não tenho nenhuma formação na área de saúde, né, com a mãe na área de saúde, mas o máximo que eu vi era um esqueleto dentro de casa, assim, nos estudos dela, então eu não sei de nada. Depois eu pensei um pouquinho mais e me dei conta de que qualquer pessoa, né, que tenha algo a dizer pode estar aqui, né, porque coincidentemente ou não, eu tenho lido, né, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão cheio de desafios a vencer, não que não tenha sido durante toda a vida, mas eu acho que hoje a gente está cheio de urgências, né, mais do que nunca. Eu tenho lido muito sobre isso, até como uma questão de sobrevivência minha mesmo, né, eu não gosto muito de ler. E aí eu tenho me dado conta de que, para mim, ser feliz depende de ter consciência. Tenho pensado muito nessa palavra, consciência. Não consciência, consciência de quem eu sou, principalmente. Não uma consciência que eu, Cláudia, sou jornalista, mãe de 2 filhos, estudei na PUC, meus amigos são fulano, doutora, tenho 2 aqui. Mas assim, quem eu sou mesmo de verdade, o que mexe comigo, quais são as coisas que estão aqui dentro, que são meus valores e que me fazem, que me dão tesão, usando uma palavra bem específica, é aquela coisa que a gente faz e que arrepia, assim, né? Então, quem sou eu? O que me faz bem? Né? Partindo desse princípio, eu disse, bom, Cláudia, então não dá para ir conversar com as pessoas, né? Eu fiz aqui, como sou jornalista e muito de texto, assim, eu fiz aqui, desculpas a vocês, mas eu fiz uma espécie de teleprompter para mim, aqui, do meu raciocínio para vir para cá, tá?
que aí a minha segurança não é tão grande assim. Bom, tem uma foto... Vamos descer para a gente poder assistir aqui? Claro, claro. Esse final de semana, eu estive num lugar... E aí eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas aí eu vou explicar para vocês. Não está entrando na tela ali. Tá. Ah, tá, né? Não, desculpa. Eu estou acostumada a lidar com o meu. Tu pode botar só numa outra linha? É possível? Eu já entro aqui. Eu estava num final de semana, eu estou escrevendo um livro, né? Eu tenho um projeto que tem 8 anos, depois eu vou falar um pouquinho com vocês, mas estou escrevendo um livro sobre um grande fotógrafo gaúcho. Entrei nesse acervo faz 3 anos, se chama Assis Hoffman, ele, talvez alguns de vocês conheçam. E tem mexido muito comigo durante 3 anos, que eu não estou naquela coisa do fotojornalismo, e houve está havendo uma exposição no Marx de um fotojornalista. Ele é português, né? E, bom, eu fui com a minha família ao centro no sábado à tardinha, ver essa exposição. Eu saí da exposição, era uma pequena exposição, eu saí dessa exposição. O meu adolescente não foi, claro, foi só pequenininha. E aí nós saímos do Marques, que aquele lugar é lindo, e aí a gente foi para o Santander tomar um café, e na entrada do Santander tinha um grupo que eu fotografei. Vou descrever para vocês. É uma foto sem grande qualidade técnica, mas é uma foto que mostra 2 pessoas tocando violão, uma tocando flauta. Na entrada do Santander era um samba, uma música calminha, assim. E aquele momento me deu muita felicidade, Aí eu comecei a pensar por quê, né? Bom, eu estou com a minha família, eu estou vendo fotojornalismo, que é uma coisa que eu adoro, que mexe bastante comigo, a minha profissão, que eu escolhi aos 7 anos de idade, tive essa sorte. Música e um cenário lindo, né? A princípio, não é nada, a gente está falando de uma felicidade muito maior, mas eu acho que é isso que a gente tem que buscar quase todo o tempo na vida. E eu tenho um projeto que tem desde 2006, eu comecei o projeto, publiquei primeiro em 2008, chamado Endereços Culturais de Porto Alegre. Esse projeto começou lá em São Paulo. Eu, como todo livro, ganhei muito pouco para fazê-lo, né? Mas me abriu todo um leque e me mostrou uma coisa que eu adoro fazer. Eu sempre fui aquela que gosta de contar: ah, gostei do teu sapato, olha, compra em tal lugar, se for tal dia vai ser mais barato, etc e tal. Enfim, eu gosto desse tipo de coisa. Não só de sapato, como de qualquer outra coisa. Sapato é uma coisa feminina. Mas, enfim. Então, eu comecei esse projeto. De lá, eu voltei a morar em Porto Alegre, e em 2009 isso foi para o rádio, depois teve blog, livros, já com a marca Quem Diria, que foi uma marca que nós criamos, enfim. E esse projeto foi indo, e eu não tinha a mínima ideia do quanto ele ia dar certo. E eu já tentei muitas vezes explicar, principalmente nas minhas apresentações comerciais, porque eu vivo de patrocínios, né, de por que isso está certo, por que as pessoas gostam disso. Eu ando pela cidade procurando olhar com outros olhos. É isso que eu faço. Eu olho com outros olhos. Eu olho detalhes que as pessoas não têm tempo para olhar. Isso tem muito a ver com os dias que a gente tem. Eu falo sobre como isso, o impacto que me traz emocionalmente, o que me faz lembrar disso. Então, um personal dancer, né? É um homem que vai dançar com senhoras. Né? A gente liga para ele vai dançar nos bares, etc e tal. Isso me fez lembrar do meu pai, que era um excelente dançarino, e de como eu era bom dançar com ele, e isso entra no texto, e aí bota no rádio, e tem uma música, e as pessoas dizem que relaxa. Né? Eu fiz filmes sobre isso, e por aí vai. Quando eu comecei a explicar também, fazer meus projetos nas apresentações, eu pedi pelo Facebook, eu tenho uma rede Facebook bem grande, né? Por que vocês gostam de Porto Alegre, quem diria? E uma das frases mais legais que eu recebi foi o seguinte: Porto Alegre, quem diria, me mostra onde encontrar aquilo que eu preciso, mas eu nem imaginava.
Então, é uma definição. Então, assim, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: eu vou mostrar para vocês um áudio, né, de tudo isso. É muito importante falar o seguinte: outra coisa que me veio à cabeça é que o que une todas essas buscas, essas matérias que eu faço, é que tudo é aprazível. Né? Eu te vi de vermelho aí, concordando com Endereços Curiosos de Porto Alegre, talvez você tenha conhecido. Endereços Curiosos de Porto Alegre tinha alguma coisa assim meio trash, assim. Tinha algumas coisas curiosas, mas que a gente não ia usar, mas era muito curioso, como, por exemplo, o curso de maquiagem em mortos. Né? Então, maquiagem? Em mortos. Dá para mortos morreram, né? Porque eu me perguntei um dia, enfim, será que é o mesmo ou não, né? Porto Alegre, quem diria, não traz isso, né? Não traz isso. São todas coisas aprazíveis. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, as pessoas estão vivendo uma vida complicada, elas querem esse aprazível, não sabem onde encontrar. Eu acho que esse é o segredo de ter um projeto aí de 8 anos, né? Batalhado, muito batalhado, mas que vem dando bastante certo. Tem uma coisa que é interessante, que também, não só pelo conteúdo, mas pela linguagem, como eu falei para vocês, né? De trazer às pessoas memórias afetivas, trazer para as pessoas uma reflexão, por mínima que seja. Tem uma coisa, por exemplo, às vezes, muitas vezes, tem coisas que não são assim, digamos, tão aprazíveis, mas elas me trazem, por exemplo, economia de tempo. O que já é um baita prazer, né? O que já é facilitar a vida da gente é um baita prazer. Como, por exemplo, esse áudio que eu vou colocar para vocês, que é um áudio de uma profissional, de uma pessoa, que é uma pata-bolinhas profissional. Eu vou botar para vocês, são 3 minutos. Depois é bom porque eu já não sei. Pata-bolinha de volta? Pode botar, por favor. Porto Alegre, quem diria? Com Cláudia Aragon. Oferecimento Univias, sempre em frente com você. Se trabalho com produtos e serviços incomuns, não tem como eu não pensar em comportamento de consumo. Porque o que ninguém sonhava ter antigamente, como um personal qualquer coisa, agora existe ali na esquina. E o que qualquer dona de casa fazia em casa com os pés nas costas, a gente manda fazer fora. Isso, lógico, se existir alguém habilitado para o serviço. Como Maria do Carmo Fernandes Soares Filha, que tem uma vida curiosa. Em 1959, ela nasceu, vejam só, dentro de um táxi. E há 27 anos faz um trabalho que é, pelo menos para mim, inédito. Apesar de procurar o diferente há 6 anos, é a primeira vez que encontro uma profissional especializada em papar bolinhas. Seguindo a dica da Vera Szymanski Axelrod, fui até a casa da Maria com um blusão de lã preto embolotado como ele só. Garanto que você também tem um assim em casa. Como o negócio era entrevistar, não deu tempo de ver o resultado na minha roupa, mas acompanhei o antes e o depois de outras peças. Com aquelas mesmas maquininhas que todo mundo compra nos camelôs, Maria deixa o velho com jeito de novo há 27 anos. Além de blusões, também valem casacos, meias, cachecóis, luvas, leggings, moletons, tudo o que fizer bolinha. A diferença é que, além da prática, ela tem muita paciência, é perfeccionista, sabe quando a máquina precisa ser trocada e, principalmente, adora o que faz. Tem gente que vem buscar e diz que é mentira, que comprei uma roupa nova, sorri a profissional, que não descansa enquanto não vê os fios brilhando na frente, nas costas, por fora e pelo avesso. Funcionária de uma escola pública, ela papa bolinhas pelo menos 3 horas por dia. E se você tiver um blusão peludo e emaranhado, Maria também raspa o excesso. Quem disse que um cabeludo feioso não pode se transformar num belo careca? A Maria do Carmo, que é papa bolinhas profissional, não tem site. Para falar com ela, ligue 93 17 30 28. E se quiser ver uma malha antes e depois das bolinhas, acesse o nosso site portoalegrequemdiria.com.br. Bom, esse é um exemplo do rádio, né? Como a gente
dá para fazer coisas assim que tocam nos outros, né? E de uma forma bagunça. Né? Bom, mas enfim, entrou aí o anúncio, né, do patrocinador, no final vocês veem que eu mando pelo site, isso tudo aí, toda a questão de gestão mesmo disso, porque sou eu mesmo que cuido, não sou funcionário de ninguém. Mas não posso fugir de uma pergunta que eu imagino que alguém se faça, enfim. Cara, eu não estou incentivando o consumo, né? Bom, já me perguntei também bastante sobre isso e acabei chegando a essa conclusão de que é o seguinte: primeiro, quem sai nas matérias tem um ganho muito grande e um giro de economia, né? Isso é bem interessante. As pessoas, de alguma maneira, eu batalhei bastante tempo para as pessoas não acharem que eu era publicitária, nada com os publicitários, mas para manter, enfim, a linha editorial disso, né? E depois, quando eu comecei a ver que, não nessa matéria, mas em matérias como vocês vão ver em seguida, que é um filme, a gente consegue proporcionar momentos aprazíveis, aí eu, bom, então tá bem, então eu vou seguir com o meu projeto, porque o consumo é o de estar em segundo plano. Eu nunca falei preço, eu nunca digo se é caro, se é barato, né? E assim eu sigo, tá? Eu queria botar agora um filme para vocês e depois eu já termino. Não sei o que está passando. Sim. Experimente dizer numa roda de amigos que encontrou um depósito de produtos renomados. Aquele que fica afastado do centro, nada a ver com shoppings e ruas de comércio. É quase como revelar um segredo. E, no caso da coluna de hoje, um segredo que, apesar de consumista, agrada até intelectuais. Na sexta-feira passada, fomos conhecer um autosserviço de vinhos, onde a graça é caminhar entre os corredores formados por pilhas de até 10 caixas da bebida. E o preço, como se fosse atacado, vai baixando conforme aumenta a quantidade de garrafas. Quero que os gaúchos não gastem pneu nem gasolina para fazer compras na fronteira, me disse Maximiliano Pisso, um dos 2 sócios da Garagem de Vinhos, que traz 70% das garrafas do Chile e da sua terra natal, Argentina. Com um slogan bem explicativo, sirva-se, o espaço de 250 metros quadrados, fora o mezanino decorado para degustação, oferece cerca de 120 rótulos, produzidos por 7 vinícolas boutique, todas acompanhadas por enólogos contratados pela Garagem. E como os vinhos são gastronômicos, a escolha fica mais divertida. Antes de passar para o fundo da loja, onde eles vendem acessórios elegantes e ficam os vinhos de guarda, a temperatura média de 17 graus centígrados, li um dos pequenos quadros negros que enfeitam as pilhas, dizendo, enfim, o vinho para acompanhar sushi. Entre uma caixa e outra, a gente também encontra livros de culinária e enologia. Se quiser, pede ajuda do sommelier. Mas bom mesmo é sentir o clima verdadeiro de depósito. Durante a nossa visita, entravam e saíam caixas o tempo todo. Como diz Max, a gente está realmente dentro do estoque. Meu tempo está terminando, eu só queria dizer o seguinte, assim, né, para fechar, que tudo é muito lindo, mas a gente está falando de sobreviver, e eu achei muito interessante pensando na palavra sobreviver, né, em que o sobre está acima da vida, que a gente tem que fazer um esforço enorme para estar nisso. E eu botei tudo isso para vocês e acredito que seja a razão de eu estar aqui. Eu não sei se é amiga da Sibeli, mas porque eu conheci ela pelo nepotismo, que é porque existem muitas chances da gente ter momentos felizes. Eu não acredito em felicidade plena, acredito em momentos felizes. E se as pessoas puderem, através do meu trabalho, ter alguns desses, eu vou ficar muito feliz. É isso, então. Obrigada.
Vamos, então, a Helena, na sequência. Então, boa noite. Também quero agradecer, né, o convite da diretoria, da Comissão Científica da Brasileira para estar aqui. Esse é um espaço muito caro para nós, psicanalistas da Brasileira. Como dizia a Isabel, há muito tempo nós temos essa parceria com a Livraria Cultura e é um espaço realmente de intercâmbio, né, que a gente pode conversar com pessoas que trazem aportes de outras disciplinas e de outros setores da cultura. E isso é sempre um momento muito enriquecedor. Bom, hoje então nos toca falar sobre a felicidade, que realmente é um assunto que nos toca a todos, né? A Cláudia, acho que qualquer um poderia falar sobre isso, porque é um assunto que nos move. E então eu preparei assim uma organização para me orientar um pouquinho, né? Que eu botei esse título, sobre a felicidade, fragmentos. Quando eu comecei a pensar no tema, né, da felicidade, meu primeiro movimento foi pensar nos obstáculos à felicidade. E talvez eu estivesse influenciada por um artigo, né, do Freud, muito conhecido, que se chama Mal-Estar na Cultura, ou pode se chamar também em outras traduções, Infelicidade na Cultura, né, ou na Civilização. E em que, então, se fala, e também, não só influenciada por esse artigo, mas também pelo fato de que talvez a infelicidade grita mais forte que a felicidade. Pode mas teimando um pouco, então eu resolvi ainda, antes de começar a abordar a felicidade pelo seu lado negativo, né, ou seja, pelos obstáculos a ela, eu ainda insisti em tentar abordar a felicidade pelo seu lado positivo. Então eu pensei assim, bom, felicidade inicialmente é um estado, né, um estado de ânimo, de bem-estar, né, ligado ao prazer. Mas evidentemente inclui muito mais do que isso, né? Então eu fui atrás da etimologia, né, da palavra, né, e então, através do significado etimológico, deixa eu colocar um pouquinho. Então, através do significado etimológico de felicidade, o que a gente vai encontrando, né? Está conectado, amiga? Então, a palavra principal para felicidade em grego antigo é eudaimonia, e eudaimon é o adjetivo para feliz. Significa que tem um poder divino. No pensamento grego antigo, a felicidade é uma condição concedida por favor divino e é feliz aquele que desfruta do favor dos daimones, daqueles poderes divinos que também poderiam ser hostis. Na antiga cultura grega, a felicidade é um brinquedo dos deuses. É transitória e imutável e está sujeita às mudanças da sorte, assim como qualquer coisa humana, pelo desejo dos deuses. Os homens parecem não ter nenhuma responsabilidade em sua felicidade ou infelicidade. Eles podem receber a felicidade e logo podem tê-la retirada. Podem alcançar o ápice e depois cair no abismo. Mas os mesmos poetas gregos antigos atestam a existência de um outro fator que intervém para definir o conceito de felicidade em termos de contradição com os resultados que acabamos de encontrar. Ou seja, o fato de que os próprios homens, às vezes, são responsáveis pela perda da sua felicidade ofertada pelos deuses. Acontece quando a felicidade e a prosperidade dadas pelos deuses produzem um sentimento de saciedade, de excesso, que faz com que os homens se tornem ávidos e avaros. O desejo de ter mais e mais, ao invés de uma apreciação dos presentes recebidos, provoca a insolência e as ações escandalosas, ultrajantes, que levam à cegueira moral e à ruína completa, né? Ou seja, provoca a ira dos deuses, né? E os deuses sempre são vingativos, né? Bom, vamos adiante, amiga. Bom, então agora sim. Depois, essa questão aí da etimologia, vamos ver se no final de tudo a gente encontra sentido para aquilo, né, para a etimologia da palavra com o que eu vou desenvolver na continuação. Então, a condição humana e seus obstáculos. Então, eu vou falar sobre alguns obstáculos para a felicidade. Tá? Então, são eles o desamparo,
as feridas narcísicas e a ruptura com a onipotência, coisas que acontecem na infância, né? O desamparo é o registro primeiro da nossa existência, né? Ele é essencial da condição humana, né? O desamparo. As feridas narcísicas e a ruptura com a onipotência, uma questão que vai acontecer no início, já na infância, né? A consciência da finitude, a repressão e a instância moral versus os impulsos, o sepultamento da infância e da espontaneidade e a consequente entrada na civilização, e a angústia moral, que é o sentimento de culpa, que tem a ver, né, com o sentimento de culpa e com o medo de perder o amor, inicialmente dos pais e depois, né, de todas as pessoas que têm alguma importância. Bem, então, para começar, nascimento e desamparo. Nascer é uma experiência, então, dilacerante, desintegradora, de lançamento ao vazio, que introduz sem aviso no mundo onde se descobre o peso do próprio corpo. Ou seja, a gente começa a falar de felicidade, e felicidade como um estado de ânimo ligado ao prazer, mas é interessante que o que nos introduz na vida é justamente a dor e o desprazer e uma experiência traumática, né, que é, talvez, não sei se pode se dizer traumática, porque uma experiência traumática talvez seja uma experiência que não traga nada de positivo, né? E o nascimento, embora seja uma experiência, de certa forma, violenta e arrasadora, né, ela é positiva, porque afinal ela é nosso ingresso, né, na vida extrauterina. Então, na sequência... Narcisismo era segundo. Mas antes de entrar no narcisismo, ainda vou falar do desamparo. Então, o desamparo é essa condição, né, essencial da existência humana, sobretudo pelo fato de que o ser humano é o ser, né, mais desamparado que existe. Ele nasce absolutamente desamparado. Comparado com os outros animais, né, o ser humano é aquele que necessita muito mais do cuidado materno, né, e da maternagem e de proteção, e durante muito mais tempo do que qualquer animal. Bom, agora a gente segue falando do narcisismo. Bom, na sequência, então, eu estou falando um pouco do desenvolvimento humano, porque a felicidade, né, a experiência da felicidade, ela entra nesse jogo, né, do desenvolvimento humano. Com respeito, então, né, ao que segue, que é o narcisismo. O narcisismo hoje é uma palavra feia, né? Vocês sabem que a palavra deriva do mito de Narciso, obviamente, todo mundo sabe. Mas hoje em dia é uma palavra que é quase um palavrão, né? Porque está ligado a uma ideia de vaidade excessiva, de excessivo centramento em si mesmo, né? Mas em psicanálise a gente usa também a palavra narcisismo para designar um período da vida que é muito importante para a constituição psíquica. Então, esse período é no início da vida, né, durante a fase de bebê, em que, de alguma forma, o bebê é como, se as coisas andam bem, se ele tem a sorte de nascer numa família que lhe dê a devida importância. Então, o bebê, de alguma forma, ele mobiliza todos os movimentos da família, né, porque todos, e sobretudo a mãe, tem que estar muito ligados, né, para dar conta do extremo desamparo do bebê, né? Então, saciando as suas necessidades, atendendo, protegendo. Tem um autor que diz que, inclusive, o bebê não existe sem a mãe. Por quê? Ou sem a pessoa que o cuide, né? Porque para uma adequada constituição psíquica, o bebê precisa ser nutrido não só mecanicamente através do alimento e da proteção física, né, mas também nutrido com o amor, a preocupação e o encantamento que ele gera, né, nos pais. Bom, agora... Finitude. Ainda bem que eu sou observadora. Ai, Silvia, tu tá me salvando. E eu não Então... sabia.
é que aí, esse período do narcisismo, ele é muito importante, como eu dizia para vocês, né? Porque ele constitui o ser, sobretudo a partir de uma onipotência que o bebê vai desenvolvendo nesse momento. E como ele é extremamente frágil, ele precisa desenvolver uma onipotência e sentir que ele criou o mundo, né, para que ele possa se sentir vivo de alguma forma. Só que esse período, ele não pode ser eterno, né? Evidentemente ele vai ter que ser, ir se extinguindo aos poucos. E é aí que entram algumas feridas, né? As famosas feridas narcísicas. Então é um momento em que vai entrar o terceiro na relação, o pai sai daquela posição um pouco mais de lado e começa, né, a entrar de forma mais presente, né, na relação. Entram algumas leis, né? Entra o pai como alguém importante, como alguém que vai ter uma função muito importante, vai colocar lei, né? Nesse momento vai se desenvolver também, estou falando ainda da criança, né? Criança de 3, 5 anos, né? Vai se desenvolver uma operação muito importante, que é aquilo que a gente chama, né, a entrada na cultura, mas a entrada na cultura a partir de uma certa barreira, né, que vai sendo construída aos poucos, né, e que faz com que a criança, a partir daquele momento, possa abrir mão de alguns impulsos, né, que não podem ser realizados, né, que são incompatíveis com a vida na cultura. Então, essa operação importantíssima é uma espécie de uma repressão, né, dos instintos, né, que acontece nesse momento da vida. Só que com ela acontece também o sepultamento de outros aspectos, né, da pessoa, que também tem muita importância. Mas tudo tem seu preço, né? Então é um preço que se paga pela cultura, pelo ingresso na cultura. Só que esse preço, né, é o responsável também pela nossa infelicidade, né? Então nós temos que abrir mão de certa espontaneidade infantil, de impulsos que a gente gostaria de realizar, mas que a gente vai esquecer até que eles existiram, né? E a gente vai entrar na cultura, a gente vai sair de um período que a gente chama de princípio do prazer, que é o período, né, da criança, que a criança só brinca e faz aquelas coisas que vão que a levam ao prazer imediato, né? E ela vai ter que entrar em algumas pautas da realidade, vai ter que começar a postergar certos desejos, né? E com isso, então, a entrada na cultura e vai se desenvolver novas instâncias vão ser criadas, né, na nossa dinâmica psíquica, né? Vai se criar uma instância importante, que é a instância moral, né, que... A instância moral, que alguns defendem a ideia de que ela pode ser protetora. Eu não sou muito dessa ideia. Eu acho que a instância que nos protege é o nosso próprio eu, né, a partir da força da nossa constituição psíquica, se tudo corre bem, né? E então, essa instância moral, né, que é responsável pela censura e por muitos autocastigos, né, por muito sofrimento que nós nos impomos, né, essa instância também vai encontrando lugar, né, nessa fase da vida, né, e também é um dos grandes obstáculos para a felicidade. Bom, agora com aquelas notícias, né, terríveis, né, que fazem parte das feridas narcísicas que eu estava falando, né? As feridas narcísicas, né? A ideia de que existe o outro, né? Ou seja, existe um outro que tem um desejo próprio, eu posso perder meus objetos de amor, existe um tempo que passa, né? As pessoas envelhecem, e alguma consciência da morte, então, vai começando a se desenvolver.
Então vocês vejam que complexo é o ser humano, né? O único animal que tem consciência da morte. Nós dizemos sempre em psicanálise que não existe a noção inconsciente da morte, porque ninguém morreu. Mas existe essa notícia, e essa notícia já é inquietante por si só. Bom, então aí infinitude. E aí? Medo de perder o amor dos pais. Eu tô impressionada. Eu tenho memória visual, mas aí... Eu tô impressionada, realmente. Tá, medo de perder o amor dos pais. Então, isso entra na questão... É o ponto. Hã? É o ponto. Eu sou o ponto aqui, eu não estou embaixo. O problema vai ser quando nós sairmos dessa parte, porque tinha outras lâminas que tu não viu. Eu não vi. Bom, então, essa questão aí, né, que eu falei assim, que o medo de perder o amor é uma assombração, né, nossa. A criança, ela é muito dependente do amor dos pais, porque ela precisa dos pais para sobreviver, né, para sua sobrevivência material e psíquica, né? Então, a criança precisa estar sempre, de alguma forma, seduzindo os pais para que a amem. Quando a criança, quando a gente cresce, né, nós vamos descobrindo que nós podemos ter alguma autossuficiência, podemos ter algum domínio sobre o mundo e tal. Mas aquele desamparo que eu falei lá no princípio, ele continua vigente para o resto da vida, porque nós sabemos que nós vamos ser sempre seres desamparados. Por mais que nós possamos desenvolver autonomia, certa força psíquica, e certa condição de domínio sobre as coisas da vida e do mundo, né, nós sempre seremos, no fundo, seres desamparados e solitários e mortais. Bom, eu queria falar um pouco da felicidade, como ela se encontra hoje na cultura, né, na nossa cultura, né, pós-moderna, e a nossa relação hoje com a felicidade. Eu acho isso relevante porque se nós pensarmos assim historicamente, né, em como nós nos relacionamos com a felicidade, com a busca da felicidade, eu acho que hoje essa busca ela toma contornos assim bastante específicos e especiais, né? Hoje existe um termo que a gente vê bastante nas mídias, que é o termo que se fala na tirania da felicidade. Então, há como um imperativo, né, de ser feliz, e não só de ser feliz, mas de mostrar-se feliz em todos os lados. Então tem o Facebook com fotos das pessoas, com tudo aquilo que ela comeu no dia anterior, o que ela vai comer, o que ela fez, o filho, o marido, o cachorro, né? Declarações de amor. É isso, declarações de amor no dia dos namorados, né? Então são todas vidas assim extremamente felizes. Se matando em casa, mas o Facebook é uma maravilha. No Face é uma beleza. Então esse imperativo, né, do nosso tempo, ele é assim bastante chamativo. E então me leva a pensar em fazer assim, um contraponto entre o que é a felicidade e essa busca frenética pela felicidade. A felicidade, enfim, é algo que está, vamos dizer que muitas vezes é proporcionado para nós, são momentos que muitas vezes se proporcionam, a vida nos proporciona, né? Temos experiências felizes. A Cláudia estava contando uma experiência, né, que foi aquele momento em que ela saiu do museu e ela estava, quer dizer, com a família, né, ela estava ouvindo uma música, ou seja, um momento, parece que eu poderia definir como uma experiência estética, né, e nós temos, né, por mais que a infelicidade grite a nossa existência, existe algo que nos resgata sempre. Freud fala num sentimento que se chama sentimento oceânico. É uma espécie de comunhão com o universo. Tá? Isso está muito presente
por exemplo, o sentimento religioso. Mas eu entendo que esse sentimento oceânico, ele tá, é uma espécie de, então, o sentimento oceânico é uma possibilidade de religação nossa com aquela etapa dual inicial do narcisismo, né? Então são momentos, né, estéticos, né, com essa experiência que a Cláudia descreveu, né? Então, para que a gente não saia daqui fazendo, né, cometendo suicídio coletivo, né, a gente falando da infelicidade, como a infelicidade grita e todos os obstáculos que nós temos para a felicidade, como o ser humano é um ser complexo e como a felicidade é um momento sempre de conquista, né, um momento que deve ser conquistado, eu acho importante a gente lembrar, né, que nós temos essas experiências, que a vida também nos proporciona essas experiências, né, como essa que a Cláudia falou. Então eu vou deixando por aqui, depois a gente continua mais o debate. Obrigada. Obrigada, Helena. Então, seguimos agora, doutor Lucchesi, por favor. A minha abordagem tem que ser muito mais prática, porque como médico eu tenho que resolver problema todo dia. Eu lido diariamente com um monte de gente infeliz, cardiopatia, infarto, etc. São momentos infelizes na vida. E eu estudo bastante a questão da felicidade, escrevi um livro que chama Não Sou Feliz Porque, é um livro que está andando bastante, li 400 artigos sobre felicidade, vocês pasmem, a maioria deles escritos por economistas, por sociólogos, cada vez menos psicólogos, médicos, psiquiatras, psicanalistas falando sobre felicidade. Eu acho que nós complicamos, eles estão tentando hoje definir felicidade de uma forma muito mais simples. Eu quero relatar essa experiência. Posso primeiro fazer uma correção sobre o que vocês chamam de qualidade de vida? Claro. Bom, eu estou muito à vontade também de fazer essa correção, porque a Organização Mundial de Saúde já fez. Qualidade de vida tem uma relação direta com conforto. Todos os programas políticos falam em qualidade de vida. Qualidade de vida é habitação, transporte, trabalho, assim por diante. O que na realidade conta na vida humana é o estilo de vida. Tanto é que tudo que se criava e que se escrevia na área médica sobre quality of life mudou para lifestyle. Estilo de vida tem uma conotação muito mais ampla. É aquela situação de bem-estar pessoal, vida pessoal organizada, vida familiar organizada, quando um membro da família adoece, todo mundo adoece junto, vida profissional organizada, ter prazer no que se faz. Uma profissão sem prazer tem que ser mudada, mesmo que seja meia hora antes de morrer. Vida financeira organizada, chegar inteiro no final do mês, não devendo. Vida espiritual organizada, esse contexto da espiritualidade que cada vez mais nós médicos estamos entendendo. Levamos alguns anos, Platão dizia que os médicos só consideravam um corpo e tinham considerado corpo e alma porque eram indivisíveis. Isso faz só 2.500 anos. Nós levamos algum tempo para aprender isso. E mais do que isso, lazer organizado, vida alimentar organizada, exercício organizado, aquele contexto de coisas que compõem a vida. Bom, isso se chama estilo de vida e essa é a definição da Organização Mundial de Saúde de estilo de vida. Mas será que essa definição não é a definição de saúde? O sujeito que tem todos esses contextos é um sujeito saudável. Bem, aí então vem a equação do Lucchesi. Todo mundo tem uma equação, uma teoria, o Freud tem várias. A minha equação é a seguinte: estilo de vida é igual à saúde. E será que isso não é a felicidade? O sujeito que tem esse contexto todo, ele não está feliz? Porque felicidade, na realidade, a gente tem a tendência a considerar um porto de chegada. Um dia serei feliz quando eu sair do Marx e encontrar. Se a gente for esperar por isso, precisa ter uma sorte danada, como a Cláudia teve. Eu acho que felicidade é a viagem.
Você tem que viajar feliz. Eu tenho que estar feliz aqui. Eu estou cheio de coisa. Já tocou o telefone 5 vezes aqui, lá da UTI do hospital. Mas eu tenho que estar feliz falando com vocês. Eu tenho que absorver esse momento como um momento feliz de poder me comunicar com vocês e levar a posição do médico que passa o dia dentro de um hospital vendo pessoas em momentos infelizes. Bom, aí vem a equação. Estilo de vida é igual a saúde, que é igual a felicidade e que, minha gente, leva à longevidade. Aqui está o contexto. A longevidade depende intrinsecamente dessa vida saudável, dessa forma de viver saudável, dessa forma de andar, de viajar saudável. Foi feito, tem várias pesquisas internacionais andando sobre felicidade, todas elas muito numerosas. O World Survey, um americano, feito foi pela Universidade de Colômbia, 45 mil pessoas responderam a primeira questão. O que você considera mais importante na sua vida? Qual é a sua meta? Maioria absoluta, ser feliz. Segunda pergunta, o que é felicidade para vocês? 1% soube responder. 1%. Ou seja, não se tem uma ideia clara sobre o que é felicidade. Nem nós, nem ninguém. Nós não temos uma ideia clara, porque nós colocamos felicidade em coisas muito finitas, em coisas muito práticas, muito objetivas. A saída do mar de encontrar aquele ambiente que te tocou. E felicidade é muito mais do que isso. Felicidade é um contexto de saúde. Bom, os economistas estão estudando isso muito bem. Tem um sujeito na Inglaterra que chama Richard Lyer, que ele é diretor da London School of Economics. Ele tem um livro que é um primor. Eu estou tentando traduzir agora, o meu editor já aceitou. Happiness, Basis of a New Science. É um livro que é uma delícia, porque ele é todo montado em cima de pesquisas da London School of Economics e outras. Então ele faz paralelos do seguinte tipo. Nos Estados Unidos se estuda o número de pessoas realmente felizes há 60 anos, através de questionários. Nunca passou de 40%. O número de pessoas que vivem realmente felizes, que estão bem, que não precisam de nada mais do que têm. Nesse meio tempo, nesses 60 anos, o poder aquisitivo das pessoas aumentou 3 vezes. Então, definição do economista Richard Lyer, London School of Economics. Dinheiro não faz felicidade. O que é lógico. Bom, mas vai mais adiante isso. O Richard Lyer e uma turma de Oxford, muitos anos atrás, na década de 70, receberam em Oxford o rei do Butão. Todos já ouviram falar do Butão como laboratório de felicidade. Ele estudou em Oxford. É um cara um pouco mais velho do que eu e é um cara de boa cabeça. Esse cara, ele convocou os economistas de Oxford e da London School of Economics para voltar ao Butão, na década de 70, para estudar aquele povo que vivia 8, 9 meses por ano no meio do gelo, uma população pequena, um pouco mais de 800 mil habitantes, tribal, sem momento nenhum de alegria. E aí ele criou o famoso, que nós temos produto interno bruto, isso aqui nós não produzimos nada, no país do gelo, então criou a felicidade interna bruta. E esse grupo de economistas estudaram a felicidade interna bruta profundamente, fazendo intervenções naquela população, intervenções importantes. Mas tem uma intervenção que eu achei uma delícia. Em 1998, o rei do Butão contratou esse satélite que nos passa 100 canais de televisão, nos aflige com esses canais todos, e comprou televisores e distribuiu pelo país. E não tinha televisão no Butão. Ele dizia, olha, vou dar um pouco de alegria para esse povo, vão assistir televisão, vão relaxar, etc. Aqui vem a diferença, Isabel, entre o que é qualidade de vida e o que é estilo de vida. O que aconteceu? A qualidade de vida melhorou, todo mundo mais feliz vendo televisão. E o estilo de vida piorou. O que aconteceu?
em 2003, 5 anos depois, o Rei do Botão cancelou o contrato da televisão, recolheu os televisores e disse, isso não deu certo. Porque começou a haver briga de família, roubos, assaltos, coisa. Aí ele dizia, deu um homicídio no Botão, nunca teve isso aqui. Era uma população pacífica e deixando de ser. Foi a televisão. Então, essa é a diferença entre qualidade de vida e estilo de vida. O Richard Lyer tem muitas contribuições nessa área, mas uma delas me parece interessante. Ele diz, ele gera uma série de leis da felicidade. Ele considera a lei mais importante. Felicidade é um caminho de duas mãos. Primeiro tem que ir para depois voltar. Ou seja, se eu fizer vocês felizes aqui, hoje, eu saio daqui feliz. O inverso não é verdadeiro. Vocês não conseguem me fazer feliz. Por quê? É o sujeito que primeiro tem que deixar a sua família feliz para ele próprio estar feliz. Na sua empresa, ele tem que fazer as pessoas que trabalham com ele felizes e ele próprio será feliz. Então, felicidade é um mecanismo de duas mãos. Primeiro tem que ir para depois voltar. E parece esse aspecto prático de visão dos economistas muito interessante. E ele cria uma nova síndrome, a síndrome da comparação social. Diz que o fator inveja é o que está movendo o mundo hoje. Então as pessoas se escondem atrás de uma inveja para demonstrar competência. Por exemplo, eu sou vizinho da Isabel. Ela tem BMW, eu tenho Fuca. Todos os dias com o meu Fuca. E eu estaciono, olho para aquela BMW e penso, vou ter um dia. Então eu trabalho 18 horas por dia, todo mundo me acha um sujeito competente, trabalha. Que é nada, eu sou um baita invejoso. Eu estou com inveja do carro dela. Um dia eu compro uma BMW, mais novo do que a dela. Olho para a garagem e ela comprou uma Ferrari. E começa tudo de novo na minha vida. Eu, a volta e meia, quando tem... Vocês não, porque vocês são muito mais... Quando tem esses públicos que eu faço palestras, eu digo assim, vocês acham que não é verdade? Bolsa de mulher. Aparece uma mulher com uma bolsa nova, fica todo mundo enlouquecido para saber onde é que andou, onde é que comprou, essa coisa toda. Esse fator de comparação social é extremamente perigoso. Tem um estudo feito nas Olimpíadas que é uma delícia. Funciona assim. Quem é mais feliz? O prata ou o bronze? Bom, isso foi feito em várias Olimpíadas. Todas com o mesmo resultado. O bronze é mais feliz do que o prata. Por quê? Ele olha para trás, olha quanta gente eu deixei. E o prata olha para frente, perdi para esse cara. Então, um dos segredos da felicidade é a gente se comparar com gente menos bem-sucedida do que a gente mesmo. Ou consigo mesmo. Veja, é um detalhe tão importante porque se faz em toda vamos dizer assim, a gestão, se faz o contrário. Quem é o meu benchmarking? Né? Eu tenho que me comparar com o melhor hospital do mundo, eu tenho que chegar lá, coisa e tal. Não. A gente, infelicidade não funciona assim. Não funciona. Infelicidade a gente tem que se inserir no contexto que a gente vive. Tem uma frase de um sujeito que eu gosto de repetir, porque é extremamente importante. Ele diz assim, você decide quanto feliz você quer ser. Esse sujeito, ele aos 28 anos de idade perdeu a noiva, era um lenhador, aos 45 anos ele era um político importante, 50 anos de idade, presidente do seu país, durante a guerra mais sangrenta, a guerra civil mais sangrenta, Abraham Lincoln. Ele dizia, você escolhe o seu nível de felicidade. E essa escolha é importante, porque prazer na vida é fundamental. Uma vida porcaria é melhor que termine logo. E se alguém de vocês, como o meu editor, quando eu escrevi essa frase, quis me censurar, eu disse assim, vem comigo, eu vou te levar para Santa Casa, na UTI. Tem um cara que está 9 meses dentro da UTI, ele mora dentro de uma UTI com um tubo aqui, e eu posso dizer que essa vida é porcaria e não resolve nada. Então,
Minha mensagem é uma mensagem de médico prático. Eu sou cirurgião cardíaco, passo o dia operando corações e posso garantir a vocês, nós temos que procurar ser felizes em cada minuto. Não tem outra forma. Definir felicidade é besteira. Vamos definir a qualidade da nossa viagem, o nosso estilo de vida. Vamos estabelecer que nós tenhamos que ter o melhor estilo de vida e passar isso para os nossos pacientes. Vai buscar um bom estilo de vida. Estilo de vida é igual à saúde, que é igual à felicidade, que leva à longevidade. Eu não sei se a Mila gostaria de colocar alguma coisa, mas antes da gente abrir para... Não, eu só gostaria de colocar mais uma questão que eu comecei a falar e afinal não concluí. Então, sobre a felicidade na vida contemporânea, né? Então há um imperativo de ser feliz, e o que talvez eu convidaria vocês a pensar é por que esta felicidade, por que esse imperativo de felicidade hoje? O que será? Porque a gente ouve esse discurso assim, né, dos pais, ou como eu quero dizer, né? Ou os pais dizem, não, meu filho, eu só quero que tu seja feliz, né? Só quero que meu filho seja feliz, né? Ou eu só quero ser feliz. Ser feliz passou a ser considerado uma meta. E, na verdade, né, se a gente pensa assim, que meta estranha, porque eu posso ter a meta de estudar, eu posso ter a meta de ser médica, né? Eu posso ter a meta de ser atriz, né? O outro vai ser de ser modelo, de ser jogador de futebol. Isto são metas, né? Agora, como a felicidade como meta é o que a gente vê hoje, né? E por que não será isto uma forma, né, de um pano de fundo que está aí para tapar outras coisas? Que coisas nós estamos tapando, que coisas a pós-modernidade hoje está tapando com esta meta, assim, abarcadora, né, a respeito da felicidade? O que a gente está tapando? Será que é o vazio, né? Ou é uma falta de conhecimento? A Cláudia disse uma outra coisa que também me pegou forte, assim, que ela falou no autoconhecimento, né, que é a importância que, para a gente ser feliz, de ter o autoconhecimento. Então, eu tenho a impressão que, às vezes, né, nós nos perdemos, né, e a meta da felicidade passa a ser um pano de fundo, né, ou uma neblina, né, que tira do foco aquelas coisas que nós não temos dificuldade de encontrar, como nós mesmos, né, e as pessoas acabam se encontrando com o vazio e com a depressão. Coloco só pra gente. Bem, obrigada. Então, eu acho que agora chegou o nosso momento de conversarmos, né? Eu estava lembrando que tem uma autora que é muito cara para os psicanalistas, que é a Pierre Lanier, que ela fala do prazer de pensar. Se a gente está falando de felicidade, né? E o Dr. Lucchesi colocou, né? Esse investimento, algo que também parte de cada um para que algo retorne, né? Quem sabe nós possamos também fazer aqui uma conversa e um diálogo que nos transforme, que também possamos sair daqui diferentes de como chegamos e que algo de uma comunicação, um encontro realmente aconteça, né? Na medida que viver também dá trabalho, né? E essa ausência de tensão, essa ausência esse prazer de uma maneira, como a Helena está marcando, né? Como inatingível e impossível. Quem sabe possamos, só para também contribuir aqui, né, nessa conversa, possamos nos animar a conversar. Quem sabe o que vocês pensaram? A Silvia, então. Eu estou bem animada. Já dá o... O Lucchesi trouxe uma coisa muito interessante, de que não é qualquer viver que serve. E esse é o mote da questão, né? Sobreviver não é viver. Então, isto realmente... E às vezes a gente vê uma coisa de estender o insuportável, porque para quê? Né? É uma grande questão essa, até um mote por uma discussão importantíssima. A hora de desligar. Mas só para voltar aqui, né? Tem uma propaganda que eu gosto muito que diz assim: o que você faz para ser feliz? Não, o que te faz feliz?
E em seguida, e vai cantando a musiquinha, o que te faz feliz? E aí em seguida pergunta, mas o que você faz para ser feliz? E aí é o outro ângulo que vocês disseram, né? Como assim, justamente, quem sabe o ponto é este, né? Eu só posso viver e sobreviver com qualidade, ou o que tu chama, como é? Estilo. O estilo? Estilo de vida. Se eu puder ser autônomo, se eu puder ter a capacidade de autonomia e de escolha e estiver ativamente trabalhando o que precisa para a realização. Mas eu vou voltar ao Freud, do que tu citaste, do mal-estar na cultura, que o Freud escreveu em 1930, ele estava com câncer, era o nazismo chegando, era uma conjuntura triste, humana, né? E ele escreve isso para dizer que, na verdade, a felicidade não é a meta humana, porque ser feliz é uma questão egoísta. Ele tá um socialista ali. Ser feliz é uma questão egoísta. Então, na verdade, a renúncia é o que nos introduz ao civilizado e à cultura. E para haver renúncia, a prioridade é o bem comum e não o bem pessoal. Eu, quando leio isso, eu sempre me inquieto, porque isto, de alguma forma, é o que não está acontecendo hoje. Quando a questão é ser feliz, a qualquer custo, e ninguém enxerga o interesse comum. E, afinal, para onde vamos como cultura, né? Qual é o interesse comum? Então, essa é a... Eu queria falar uma coisa que, assim, eu tinha uma pergunta que eu me fazia há muito tempo, continuo me fazendo, que todo mundo dizia assim, fazer o bem faz bem, fazer o bem faz bem, fazer o bem faz bem. Eu também acho, realmente, fazer o bem faz bem. Mas o bem, que eu acho que é maior pra mim. É uma coisa que muitas vezes eu me pergunto se isso não é uma coisa egoísta, né? É interessante. Aí já vieram várias respostas, eu boto isso muito nas redes, faço essas perguntas às pessoas, deram várias respostas. Não, é um bem compartilhado, etc e tal. Mas eu queria fazer uma observação que é o seguinte, eu acho que isso que o Zulucast está falando, que é uma visão macro e que serve para todos nós. Eu gostei muito do que eu vi, inclusive essa visão econômica mais prática, né? Porque a gente também viaja muito no dia a dia, né? Mas a gente está falando que desse lado daqui é interessante que a gente falou uma coisa mais micro, né? De como você vai ser feliz, de como, né? Então, assim, esse estilo de vida, né? E uma coisa que eu acho que não está acontecendo, muito em função, sim, de uma nova comunicação. Eu sou formada em comunicação, tenho pensado muito nisso, né? Dessa coisa da felicidade fake, que é isso do Facebook, que está todo mundo feliz o tempo inteiro, que combina com aquilo que o senhor falou a respeito da inveja, combina muito, né? A impressão que a gente tem, eu digo o seguinte, olha, o Facebook é um poço para entrar em depressão, porque se eu não estiver bem... não satisfaz, né? Porque é o poço sem fundo. E tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz. E eu hoje tô super triste, meu Deus. Tá todo mundo aí com projetos enormes e tal. E o meu não tá dando certo. Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo, às vezes. Né? Então eu acho que combina, as duas coisas se complementam muito, porque a gente tem que parar um pouco com essa coisa frenética, né? Sair das redes sociais, entrar um pouco nas redes neurais aí, né? Para se ouvir. Eu acho que isso, ouvir qual é o meu estilo de vida. Porque eu posso querer ser um executivo que vai trabalhar 20 horas por dia, vou pagar com a saúde, uma série de coisas, mas eu posso querer ser um ermitão, né? Morar numa praia, viver de fazer macramê, vender e eu vou ser feliz com isso. Né? Então tá se obrigando, tá se impondo um tipo de felicidade, de sucesso, que eu acho muito complicado hoje em dia. Né? Tem uma pergunta lá no fundo. Uma pergunta mais que a colocação de que a tristeza ela é fundamental para a valorização da felicidade. O Freud falou que a gente se nota feliz porque já esteve triste. Então esse contraste é fundamental. Então a gente nem valorizaria os finais de semana, né? Se fosse então sempre de férias. Então a felicidade ela contempla a tristeza, elas estão juntas, né? Porque senão não se valorizaria nos dias felizes de que, bom, teve dias que a gente não teve plena saúde, enfim. E talvez isso faça com que a gente possa viver, como o doutor falou, os minutos valorizando isso, dos dias bons, né? E talvez seja essa simplicidade que tem que resgatar. Né, de que não é a meta do carro, não é a meta... pode ser muito mais simples, né? Se
quiser valorizar isso, assim, eu acho que a tristeza, ela tem que ser pensada junto com a ideia da felicidade. O aspecto do egoísmo do ser humano é muito interessante, né? Nós fomos criados por egoísmo, nós somos montados em cima do egoísmo. Então eu costumo pensar assim, por que eu sou solidário? A solidariedade parece ser uma coisa de altruísmo, não tem nada a ver com egoísmo. Os solidários vivem, em média, já tem vários estudos mostrando, 5, 6 anos mais do que os não solidários. Então eu sou um enorme egoísta, porque eu quero viver 5, 6 anos mais e sou solidário continuamente. Hoje mesmo passei a tarde negociando com o Instituto Ronald McDonald uma casa de passagem em Porto Alegre, do Instituto Ronald McDonald, casa para acolher crianças com câncer e com doença cardíaca. Veja, eu tenho uma dificuldade de ser muito teórico em cima dessas coisas. Eu pergunto, uma das minhas perguntas de anamnese, consultório, você é feliz na lata? Você não tem ideia do que acontece. Você não tem ideia. Vocês não têm ideia da quantidade de choro que vem depois dessa pergunta. Choro, lágrima correndo, sabe? Um indivíduo absolutamente tranquilo, né? E vocês não têm ideia de quanta gente eu encaminho para vocês. Gostou, né? Eu acho, viu? A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu acho uma gracinha. Ela diz o seguinte, que hoje as doenças principais não são mais a lepra, a tuberculose, são o sentimento de abandono, de não ser amado. A depressão é a grande escalada da doença hoje. A Organização Mundial de Saúde diz que agora, em 2025, a depressão já é a segunda doença, depois da doença cardíaca. Estados Unidos, 2,5 milhões de receitas de antidepressivo para crianças. Para crianças. Isso é uma coisa trágica. Então, o Facebook, as redes sociais, é uma baita de uma encenação. As pessoas estão encenando. Então, é aquela história, nós estamos todos juntos, olha como nós somos felizes criticando o governo, apoiando o governo, fazendo isso, fazendo aquilo. O ser humano tem uma tendência coletiva à arte, né? Nós somos artistas. Agora, pergunta para ele, tu é feliz? Pergunta no Facebook para alguém lá, você está feliz depois de ter feliz? Não vou responder. Ah, não, é terrível, é terrível. Tinha mais uma coisa que eu ia dizer, e por isso eu encerro. A questão da busca contínua da felicidade. Não existe busca contínua da felicidade. Isso é uma coisa que, apesar de que o Platão dizia uma frase importante, falasse eudaimonia, totelos eudaimonia. O objetivo da vida é a felicidade. Platão. Na realidade, esse é o objetivo teórico da vida, mas a gente se interpõe todo dia com tantos problemas que o objetivo fica distante. Eu não sei psicanaliticamente como é que eu me posicionaria, mas eu acho que tem uma coisa... O Freud foi um grande deprimido. Vocês cuidem com o Freud. Vocês cuidem com o Freud. Não acreditem em tudo que ele disse. Hoje o Freud estaria com outra cabeça. E ele provavelmente estava no Facebook também. Então, eu acho extremamente importante a contribuição do Freud. Faz 100 anos, minha gente. Faz 100 anos. 100 anos atrás não se imaginava que um dia nós estaríamos aqui discutindo esse tipo de coisa, e muito menos cada um com o seu celular no bolso. Então, e com sua rede social no bolso, sua comunicação social. Então eu tenho muita dificuldade de transpor coisas, porque a medicina mudou tanto nesses 100 anos. A medicina mudou nos últimos 10 anos. Eu estou lá batalhando para não me perder, porque eu sou médico há 45 anos esse ano. 45 anos. Eu já vi tudo na medicina, impressionante. Quando eu comecei, eu operava pacientes com 50 anos de idade. Velhíssimos. Velhíssimos. Então, hoje vou operar um
velho de 50 anos, vai ser um problema. Depois passei a operar velhos de 60. Sabe quem é que eu operei segunda-feira? Um jovem de 90. Então mudou tudo, minha gente. E sobrevive. Isso que é o mais interessante. Então eu gosto, eu leio muito Freud, e como eu disse, eu sou analisado 10 anos de análise, por um analista freudiano. Mas me parece que nós temos necessariamente que atualizar o nosso conhecimento e atualizar a nossa visão até de felicidade. Por outro lado, eu estava me ouvindo e pensando que a pergunta, né, que é feita, o que é felicidade, se é feliz, né, para o seu paciente, na verdade também quando chegamos e recebemos no consultório e vemos as pessoas também despidas, né, quando conseguem chegar a um ponto de se despir de todas essas roupagens e a gente entrar em contato, né, com o que realmente faz sentido para aquela pessoa. Sim. E ajudá-la a pensar, ajudá-la a se conectar e desenvolver um projeto para si, né? Então, nesse sentido, a psicanálise se mantém muito viva porque proporciona esse encontro que é muito raro ouvir um médico fazer essa pergunta, né? É surpreendente e muito agradável de ouvir, né, quando faz um comentário assim. Eu acho que quando se fala de felicidade, não se pode deixar de pensar em amigos. E no passado, num congresso em Gramado, que se chama Série de Comportamento e Emoção, o Dr. André Palmini apresentou um estudo onde se procurava se medir na vida das pessoas quais eram os fatores de maior relevância para que aquela pessoa se sentisse feliz. E naquele contexto se imaginava que isso teria relação com a condição financeira, com a capacidade que aquela pessoa teria de adquirir coisas que se imaginava que traria prazer de algum modo. E no final da pesquisa houve essa surpresa que o fator mais importante na vida das pessoas que de forma mais significativa impactava em aumentar a possibilidade de felicidade era a quantidade de amigos, né, a quantidade ou a qualidade de amigos que aquela pessoa tinha. E eu acho que isso é muito, muito significativo, assim, que rede social na vida real as pessoas têm e o quanto isso, até como a colega falou ali, até o quanto essa rede nos ajuda a suportar momentos de tristeza que fazem parte da vida, né, e que talvez ajudem a fazer com que esses momentos sejam menores ou mais suportáveis para que se chegue o mais rápido possível a outra vivência feliz. Vou me meter de novo. Esse World Survey foi feito tem duas pesquisas internacionais de grande porte. Uma é feita no Canadá, eu tenho a impressão que é a Universidade de Edmonton, e a outra é essa americana. Essa da Universidade de Edmonton é repetida a cada 5 anos com as mesmas pessoas. Então, eles estão, inclusive, acompanhando as pessoas ao longo da vida. 80 mil pessoas no mundo, em todos os países. Motivos de felicidade. Vida familiar organizada entra em primeiro lugar. Então, família é a fonte número 1 de felicidade. Segundo motivo, vida social organizada. Isso falaste. Amigos, convivência social, etc. Terceiro, trabalho. Trabalho entra em terceiro. A gente tem a tendência a virar isso aí, né? Trabalho entra em terceiro. E tem um negócio que surpreende. O quinto ponto é governo estável. Deu para nós. Governo estável. O quarto era crença em divindade. Crença em divindade, quinto, governo estável. São 5 pontos que essa grande pesquisa internacional está fazendo. A doutora Becca Levy, que é uma colega de vocês, da Universidade de Yale, faz há 40 anos a mesma pergunta para um grupo de pacientes. Você acha que quando se aposentar você vai perder importância? Basicamente é essa.
De 5 em 5 anos, ela faz a mesma pergunta para pacientes. E eles são obrigados a responder por escrito, coisa e tal. Bom, o que ela observou? Que os que têm uma visão negativa do seu futuro morreram antes. Tem diferença na mortalidade importante, coisa assim de 5, 6 anos de longevidade maior para os que tinham uma perspectiva boa. E é uma comunidade estável de Connecticut, onde, na realidade, não tem grandes diferenças sociais, quer dizer, o grupo foi muito bem preparado pela doutora Becca Leff. Então, eu acho que são pontos importantes que fazem a felicidade e que fazem a infelicidade também. Eu acho que nós, médicos, e vocês, como analistas, vocês têm que entrar nesse tema. A primeira pergunta que o médico devia fazer, na realidade, onde dói? E a segunda, você é feliz. Porque é aí que está o ponto. A dor é por causa da infelicidade dele. Os psicanalistas perguntam, o que está te fazendo infeliz? É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Eu acho que é fundamental isso na relação. Espetacular. E tem que ir embora. Nós estamos no final mesmo, então eu acho que poderíamos ver se mais algumas das participantes gostariam de fazer. Fazemos esse encerramento. Eu gostaria de falar uma coisa bem interessante, assim, acho que sem luz a gente não vê o escuro. Eu estou falando isso por causa de ti, que comentou aí, falou da tristeza, né? Uma vez estava dando uma entrevista e me perguntaram daquelas perguntas assim que se faz sempre numa entrevista, como você faz para espantar a tristeza, né? Não espanto. Não espanto mesmo, ao contrário. Também não vou ficar me deprimindo lá, jogado, tenho filho para criar, essas coisas todas, né? Que faz parte da minha felicidade. Mas eu não fujo. Eu acho que a gente tem que aproveitar para identificar o que está fazendo falta, o que é ruim. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem, né? Não se jogar, é óbvio que a vida continua, tem que continuar, então eu acho isso muito importante. E em relação aos amigos, eu acho que eu vou aproveitar, estou cheio de psicanalista para me ajudar, né? Eu queria falar o seguinte, sabe que eu me uso como exemplo, né? E sempre acho que tem coisa muito pior. Eu perdi minha mãe aos 12 anos, né? Perdi meu pai aos 25, né? Inclusive foi uma situação bastante complicada, eu que encontrei ele, etc. Meu casamento, a família do meu marido, que tem 5 filhos, uma família de italianos, super feliz, assim, muito unida, que é difícil. Eu me lembro que a babá eletrônica não funcionava na casa da minha sogra, porque a gente ouve os cunhados e não ouve a criança, né? Muito feliz, assim, super bacana, gosto, enfim, aí é outra história, mas eles têm algumas coisas que os impedem de fazer, até de conexões, assim, entre eles, né? E no meu casamento, a família do Fernando era metade dos convidados. A outra família do meu lado era de amigos, né? Porque foi o que eu busquei para fazer a minha felicidade. A gente precisa, né, das pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente está perdendo muito isso. A gente está perdendo muito. A gente não ouve as pessoas, que eu acho que... Enfim, esse discurso é muito longo, né? Essa conversa toda é muito longa. Mas acho que são algumas pistas. Então, só meio minuto. Tá, meio minuto. Eu queria, assim, valorizar as contribuições, né, que vieram aqui do público. A Antônia falou a questão dos amigos, né? E lá atrás a moça falou na questão da tristeza, né? E da alternância da felicidade com a tristeza. Então, eu creio que uma questão muito importante é a possibilidade da conexão afetiva, né? Não só nossa com os nossos próprios afetos, isso tem a ver com o autoconhecimento, né? Mas também nossa com os nossos afetos, os nossos objetos de amor, né? Então, por isso a importância realmente dos amigos, né? Dos amigos de verdade, né? Da família, dos amigos. E a possibilidade de ser feliz trabalha nessa dialética, né? Com a tristeza. Né? Como, né, tu disseste assim, Freud marca muito bem isso no texto, né? E de fato, sem esta alternância dos opostos, né, não é possível se reconhecer a felicidade, né? A felicidade se reconhece a partir da experiência da tristeza e vice-versa, né? E
E o que eu acho é que hoje, então, como há uma certa tendência na nossa cultura atual, né, em que as coisas são muito, os laços afetivos são muito lábeis, é tudo muito no espetáculo, né, aquela coisa que a gente estava falando no Facebook e tudo mais. Então, a tendência é se perder um pouco os afetos genuínos, né? E aí, essa busca frenética da felicidade acaba fazendo uma espécie de uma cortina de fumaça, né, que nos impede de tomar contato com essas coisas que realmente são importantes. Nós mesmos, nosso autoconhecimento e os nossos afetos. Né? Então é isso. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito a participação de todos os nossos convidados, essa capacidade também de investir aqui esse momento, porque essas experiências também são essas zonas de descanso que a gente também precisa, né? Porque viver é luta, é trabalho. Então, eu agradeço. Muito obrigado, doutor Lucchesi.